Bom, antes de tudo, eu sei que esse assunto é algo que desperta fortes emoções em parte dos fãs das crônicas. Especialmente porque muita gente tem esse desejo de ver a Daenerys chegando em Westeros como um novo rei Aegon I, pronta para conquistar tudo e a todos. E de fato, tudo indica que cedo ou tarde a Dany deve voltar ao seu poder contra os Sete Reinos, e é bem plausível que ela vá fazer isso montando o Drogon. Também entram outros tópicos do universo das crônicas, como por exemplo, como funciona esse ato de domar um dragão, como funciona o vínculo entre um cavaleiro e seu dragão, e por aí vai. E embora a gente tenha algumas pistas e especulações sobre esses assuntos, é difícil ter certeza sobre como esse processo funciona, já que o próprio George R. R. Martin parece querer deixar alguns elementos em aberto sobre esse tema, de como é montar um dragão, domar um dragão, e o vínculo, que os Targaryen criaram com essas criaturas. Por exemplo, até onde a gente sabe, um montador Targaryen só podia domar um dragão por vez, assim como um dragão só aceitava um cavaleiro por vez. Então, na história, nunca houve um Targaryen que controlava mais de um dragão ao mesmo tempo. Só que, por outro lado, também nunca houve um Targaryen como a Daenerys, que é capaz de fazer renascer os dragões que estavam basicamente mortos e petrificados. Então, por conta disso, é difícil a gente saber se as regras normais da dinastia Targaryen também se aplicam a Dany. Só que ao mesmo tempo, a própria Daenerys nos livros está perdendo o controle dos dragões. Vale lembrar que, diferente de todos os outros Targaryen da história, a Dany tem que aprender tudo sozinha. Ela não tem ninguém para ensinar ela a domesticar os dragões, e ela tem que aprender enquanto faz, aprender na prática. Um famoso exemplo disso, de como ela está se virando sozinha, é o uso da palavra Dracarys. Diferente do que nós vemos lá em House of the Dragon, nos livros, os antigos Targaryen não usavam esse termo para ordenar que o dragão cuspisse fogo. Foi a Daenerys que treinou os dragões dela usando essa palavra. Ela que inventou isso porque ela não tinha outra forma de fazer os dragões agirem como ela queria. Então ela está treinando eles de um jeito próprio. E aí ela usou a palavra Dracarys. E um dos arcos mais importantes da Dança dos Dragões, do 5º livro, é justamente a Daenerys percebendo que os dragões dela estão fugindo do controle. E mesmo quando ela monta o Drogon para fugir da arena, ela não consegue realmente controlar ele. Na verdade, nesse momento, a Daenerys precisa usar chicotes para tentar adestrar o dragão e dar uma direção para ele. O que mostra que nos livros não tem tanto esse lado super mágico, dessa super conexão entre o Targaryen e o dragão, como se eles dividissem a mesma mente, como é mais ou menos que House of the Dragon tenta mostrar. Nos livros, o dragão é um ser bem inteligente, mas ele ainda é um animal. E na verdade, eu diria que os Stark controlam melhor os seus lobos, por exemplo, do que a Daenerys consegue controlar os dragões. Talvez justamente porque os dragões são criaturas mais inteligentes do que os lobos. E também tem o fato de que os Stark são meio que comprovadamente wargs, então eles têm essa habilidade mágica especial para realmente conectar a mente deles com a dos lobos. Mas a Dany, nos livros pelo menos, não tem nada disso com seus dragões. E é importante ressaltar todos esses elementos para vocês não misturarem coisas da série com o livro. No livro, a relação da Dany com os dragões é bem mais difícil e complexa. E ela realmente não tem todo esse controle sobre eles, embora os dragões realmente pareçam gostar da Daenerys. Nos livros é realmente uma relação de mãe com os filhos. E eu acredito que nesse cenário existem 3 grupos de pessoas que poderiam domar os dragões da Daenerys. E eu vou explicar cada um desses grupos e os motivos para eles domarem os dragões. Grupo 1, os maridos. Bom, o primeiro grupo de possíveis montadores dos dragões da Dany também é o grupo de possíveis futuros maridos dela. Isso porque nos livros, uma das visões que a Daenerys vê na Casa dos Imortais é a do Rhaegar Targaryen, junto da Elia Martell, logo após o nascimento do seu segundo filho. E nesse momento, o Rhaegar diz que ele precisava de mais um filho, porque o dragão tinha que ter 3 cabeças. É então que a Dany pergunta pro Sor Jorah o que significaria isso, mas ele não responde no primeiro momento. Só no livro seguinte, A Caminho para Astapor, que o Jorah revela para Daenerys que ele acha que as 3 cabeças do dragão representam o Aegon, a Visenya e a Rhaenys, assim como representam também os seus dragões, o Balerion, a Vhagar e o Meraxes. E, sendo assim, a Daenerys também deveria fazer igual o Aegon e ter 2 maridos, para que eles montassem os seus dragões, assim como o Aegon teve 2 esposas, para que todos pudessem
pudesse montar os dragões e ter 3 líderes com 3 dragões principais. E basicamente, uma vez que a Daenerys ouve isso, ela fica com essa ideia na cabeça. Ela começa realmente a acreditar que ela precisa encontrar esses 2 maridos, esses 2 homens em quem ela vai poder confiar totalmente e que seriam as pessoas certas para dominar os seus outros dragões, assim como o Aegon teve suas irmãs e esposas. E no livro, em momento nenhum, a Daenerys pensa na necessidade de que esses 2 maridos dela tenham sangue valeriano para domar os seus dragões. Como eu disse, a Daenerys dos livros não tem esse conhecimento todo do valeriano ao seu dispor, como seus antigos parentes tinham. Por isso, para ela, essa questão do ter o sangue valeriano não é um fator. E um exemplo disso é que muitas vezes a Daenerys pensa que o Daario Naharis e o Ser Jorah poderiam ser os seus maridos. E vale mais uma vez aqui lembrar que nos livros a Dany realmente ama o Ser Jorah, embora ela não deseje ele, e ao mesmo tempo ela é totalmente apaixonada pelo Daario. Nesse caso, não seria impossível pensar num cenário onde a Daenerys permitisse que uma das suas paixões domasse um dos seus dragões, ou pelo menos tentasse domar. E considerando o quanto a gente conhece esses personagens, realmente o Daario Naharis seria louco o suficiente para tentar domar um dragão, e o Ser Jorah apaixonado o suficiente também. Porém, a longo prazo, eu não vejo nenhum dos 2 montando um dragão nos livros. O que torna esse grupo mais forte dos possíveis maridos da Daenerys Domadores de Dragões é a nossa terceira opção para os livros, que seria o Jon Snow. A gente sabe que de forma bem emblemática, o Jon e a Daenerys representam o fogo e o gelo e que existe um certo alinhamento entre esses 2 personagens. E também a série de Game of Thrones embarcou nesse chip e trouxe os 2 como um possível romance, né? Fez os 2 terem um romance. Nos livros, a Dany nem sabe que o Jon existe. Mas na Casa dos Imortais, ela viu numa visão onde uma rosa azul brotava da muralha e ela sentiu um cheiro doce vindo dali. E esse momento, essa visão que a Daenerys tem, seria tanto uma pista de que o Jon é filho da Lyanna Stark, já que a rosa azul é o símbolo dela, quanto também uma pista de que esse aroma doce que a Daenerys sente indicaria uma certa atração vindoura da Dany pelo Jon. E claro, o Jon possivelmente é filho do Rhaegar, e portanto ele teria sangue Targaryen. Então existe uma forte tendência dos fãs em acreditar que eventualmente o Jon poderia montar o Rhaegal, que inclusive é o dragão que leva o nome do seu pai. Seu genitor, né? Porque pai é quem cria. Pai é o Ned, militei. Pai é o Ned Stark. E assim, eu entendo todos esses pontos, mas eu também acho muito improvável que o Jon dome um dragão por conta do tempo da história. Nos livros, a Daenerys está muito longe do Jon Snow. Não só longe geograficamente, mas os arcos deles estão muito longe. Tudo indica que a Daenerys só vai ir para Westeros no final do 6º livro. Nesse caso, ela teria que conhecer o Jon no 7º livro, se conectar com ele profundamente, desenvolver um relacionamento de tanta confiança a ponto dela permitir que ele tome um dragão dela. E claro, foi basicamente isso que a gente viu acontecendo em Game of Thrones. Mas vocês imaginam os livros tendo esse desenvolvimento cafona e totalmente apressado? O Jon e a Daenerys ficando íntimos em poucos capítulos? Eu acho quase impossível isso acontecer numa história do George R. R. Martin. Para mim, o Jon e a Dany vão se encontrar, mas nos livros não vão ter espaço para que eles desenvolvam um romance ou qualquer vínculo mais profundo. Portanto, eu acho que o Jon só montaria um dragão da Dany nos livros caso rolasse uma cena igual a do Adam Velaryon lá em House of the Dragon. No caso do Jon encontrando um dragão perdido da Dany que se conectasse com ele e só depois a Daenerys descobrisse que isso rolou. Porém, mais uma vez, eu acho muito impossível que nos livros role uma situação dessas. Primeiro, porque os dragões da Dany estão muito longe do Jon, né? Então é muito difícil que o Jon acabe encontrando o dragão da Dany perdido por aí. E ao mesmo tempo, nos livros eu acho que não vai ter tempo de rolar esse encontro do Jon com a Daenerys para que eles desenvolvam esse relacionamento a ponto dela realmente deixar que ele se aproxime ou tome um dos dragões dela. Ou seja, por mais que a Daenerys pense nos seus possíveis 2 maridos, Daenerys e seus 2 maridos, e que eles seriam pessoas indicadas a serem confiáveis e que poderiam domar os seus dragões, como as irmãs do Aegon, eu não acho que o grupo de maridos é uma boa opção para futuros domadores de dragão dela. Mas existe o segundo grupo de pessoas que poderiam domar um dragão da Dany. E vamos falar deles. Mas antes, vale lembrar que a gente ainda não tem ideia de quando o 6º livro das crônicas vai sair. Mas se por um lado os ventos do inverno ainda não vêm, os ventos do calor e do verão já estão chegando.
E é um momento do ano que eu particularmente acho quase insuportável. E pra mim, a melhor forma de manter a minha rotina no calor sem me estressar é contando com a tecnologia. E, em especial, eu busco sempre usar roupas confortáveis e práticas que me ajudem a passar pelo calor sem ficar com mau odor e sem ficar todo amarrotado. E por isso que eu adoro peças como essa camiseta aqui que eu tô usando da Hering, com tecnologia H+, que possui uma malha anti-odor e antimicrobiana que garante ainda uma secagem rápida e é uma camiseta que não amassa com facilidade. Ou seja, essa é aquela peça que cai bem sempre, é confortável no frio e no calor, lava fácil, seca rápido e você pode usar tranquilamente com todo o conforto do mundo. Até porque, como eu já trouxe aqui no canal, a Hering é a marca do básico mais amado do país por mais de 140 anos. E óbvio que para estar no topo do mercado, eles estão sempre investindo em tecnologia, além de possuírem linhas casuais, sociais e esportivas, tanto para homens quanto para mulheres, garantindo que você monte um guarda-roupa completo para passar por qualquer estação do ano. E como a Hering é parceira do canal, com o cupom Thiago15 você garante 15% de desconto em qualquer compra no site ou no app da Hering. Então, como bom conhecedor das estratégias de batalha, se prepara para o verão, clica no primeiro link da descrição e não perde essa oportunidade de adquirir a sua camiseta da Hering. Segundo grupo, os conselheiros. Bom, o segundo grupo de pessoas que poderiam domar um dos dragões da Dany são as pessoas que estão próximas dela, mas não romanticamente, e sim fazendo parte do seu governo. Nesse contexto, nós temos personagens como o Tyrion, o bem mulato Plum, o Marwyn o Mago e até mesmo o Sir Barristan Selmy. E beleza, logo de cara a gente já pode excluir o Sir Barristan Selmy dessa lista, afinal ele é um homem mais velho e eu acredito que o Sir Barristan vai morrer mais cedo na história, provavelmente durante as lutas de Meereen contra os Yuncaítas. E eu acho que o Barristan vai morrer especialmente para que a Daenerys perca a sua conexão com essa ideia de uma honra mais clássica e que ela possa se tornar uma mulher mais agressiva durante as batalhas futuras, coisa que o Sir Barristan talvez fosse contra, ou ficasse ali sempre puxando a Daenerys para ser mais calma, mais comedida, mais honrosa, e talvez a Daenerys precisa ser mais agressiva no futuro, e por isso eu acho que o Barristan vai acabar sendo, cortado da história. Da mesma forma, o Arquimestre Marwyn, o Mago, também seria difícil de imaginar como um montador de dragões. É provável que ele se torne um conselheiro da Daenerys, mas, ao mesmo tempo, o Marwyn foi a pessoa que ensinou truques de cura lá para Mirri Maz Duur. Para quem não lembra, Mirri Maz Duur é a mulher que faz o ritual que mata o Khal Drogo e mata o filho da Daenerys lá no primeiro livro. Então, por conta dessa conexão do Marwyn com a Mirri Maz Duur, é difícil saber se a Dany vai aceitar ele no seu governo. Mas o Marwyn provavelmente é a pessoa com mais conhecimento sobre magia e dragões no mundo inteiro, e ele pode ajudar a Daenerys a domar essas criaturas, então ele pode ser um personagem muito importante. Porém, não vejo ele como um montador de dragões. Agora, ainda nesse grupo, temos uma figura bem mais provável, que é o bem mulato Plum. Pode parecer aleatório porque ele é um personagem cortado da série e muita gente não conhece ele, mas o Ben Mulato seria um ótimo candidato a domar um dos dragões da Dany. Nos livros, o Ben é um mercenário líder dos Segundos Filhos e é um exército que inicialmente apoia Daenerys e depois, durante o cerco de Meereen, ele acaba traindo ela. O Ben, inclusive, fala na cara da Dany que ele traiu ela porque ela perdeu o controle dos seus dragões. Porém, mais tarde, num dos capítulos liberados do Tyrion, lá de Os Ventos do Inverno, a gente vê que o Ben mudou de lado mais uma vez e que voltou a apoiar o exército da Daenerys. Por conta desse histórico do Ben, num primeiro momento, seria burrice da Dany perdoar o Ben, já que ele traiu ela uma vez. Mas o Ben tem uma enorme afinidade com os dragões da Dany, especialmente com o Viserion, que gosta bastante dele, e a própria Daenerys admite essa conexão estranha dos dragões dela com o Ben. Além disso, o Ben Mulato afirma que ele tem sangue Targaryen, o que mais tarde é meio que confirmado pelo Tyrion, que acredita que o Ben descende do Viserys Plum, que foi um lord lá de Westeros que se casou com a princesa Helena Targaryen durante o reinado do Aerys I. Nesse caso, o Ben poderia ser realmente um ótimo candidato a montador de dragão, mas é improvável que a Daenerys volte a confiar nele. Porém, no caso dele, eu acho que é bem plausível que acontecesse dele domar um dos dragões da Dany antes dela voltar para Meereen. Isso porque agora, como eu disse, a Daenerys está perdida
no Mar Dothraki. No capítulo do Tyrion, de Os Ventos do Inverno, nós vemos que os dragões estão atacando os Yuncaítas numa região bem próxima onde o Tyrion e o Ben estão. Nesse caso, seria plausível do Ben acalmar o Viserion, já que o livro deu pistas de que o dragão gosta dele e eles estão ali na mesma região. O Viserion tá atacando as tropas Yuncaítas desesperadas, o Ben tá próximo, poderia ocorrer esse encontro entre os dois, que seria uma cena igual a do Adam Velaryon lá em House of the Dragon, e que eu falei que não poderia acontecer no Jon Snow, mas o problema dessa cena acontecer com o Jon Snow é porque o Jon tá muito longe dos dragões, o Ben tá bem pertinho, pum. E isso seria algo bem inesperado pelos fãs e que surpreenderia muita gente, e até daria um novo rumo para a história da Daenerys, já que um dos seus dragões estaria sob comando de uma pessoa bem pouco confiável como é o Ben Mulato Plum. Enfim, e o último candidato do grupo de conselheiros para domar um dragão é o Tyrion Lannister. Nosso amado duende é um dos favoritos dos fãs para domar um dragão, mas especialmente porque muita gente acredita que o Tyrion é um Targaryen secreto, filho do Rei Louco. E como eu já disse muitas vezes aqui no canal, pra mim essa é uma das piores teorias das crônicas. Primeiro porque um Targaryen secreto na história já é o arco do Jon Snow, e seria ridículo o Martin repetir esse arco com outro personagem, ter 2 Targaryen secretos na história. Seria um nível de escrita muito ruim, e eu não acredito que o Martin seria capaz disso. E, em segundo lugar, a história inteira do Tyrion nas crônicas é o fato dele ser o filho do Tywin. É sobre ele ser legitimamente o filho mais parecido com o Tywin Lannister, e, por conta de ser diferente fisicamente, ele também ser o mais rejeitado. Dizer que o Tyrion é filho do Rei Louco, pra mim, chega a ser um desrespeito com a história do personagem, que é tão bem construída pelo Martin. E, sem contar que o Tywin renega o Tyrion por ele ser um anão. Se o Tyrion for filho do Rei Louco, ele seria filho de um estupro e de uma traição. Isso significa que o Martin, indiretamente, estaria confirmando a ideia do Tywin de que o Tyrion é deficiente por ser fruto de um ato criminoso. Ou seja, seria o Martin, de certa forma, dando aval para essa ideia de que a deficiência física vem de uma imoralidade dos pais ou de uma falha de caráter dos pais. E eu não vejo o Martin de forma alguma querendo cooptar com essa ideia. Além do mais, pra mim, essa ideia do Tyrion Targaryen, da Cersei Targaryen, do Jaime Targaryen, ou até mesmo do Davos Targaryen, que é uma teoria que já existe aí pelos fãs, vem muito mais dos fãs da série e da HBO, que acham que a história das crônicas é sobre a casa Targaryen. E, spoiler pra vocês, os livros das Crônicas de Gelo e Fogo não são sobre a casa Targaryen, eles não são sobre a restauração Targaryen ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, se a gente pega os livros das crônicas, é muito mais fácil ver o quanto Martin fez esforço para se livrar dos Targaryen até só sobrar a Daenerys. E ela sim é uma protagonista, ela sim é um foco da história, mas muito porque ela rompe diretamente com a casa Targaryen em vários sentidos. Enfim, pra mim, o Tyrion não é Targaryen. Agora, ao mesmo tempo, seria interessante ele montar um dragão, especialmente pela ideia de uma pessoa pequena e considerada frágil e fraca ganhar um poder tão grande e quase divino que é ser um montador de dragão. Além de que o Tyrion sempre sonhou em ter um dragão, justamente numa tentativa de ter poder, e ele também já leu muito sobre as criaturas, então ele seria um domador interessante. Mas, infelizmente, ou felizmente, eu acho difícil o Tyrion domar um dragão pelo mesmo motivo do Jon. A não ser que, mais uma vez, seja numa cena dele encontrando um dragão e domando ele sozinho, eu não vejo a Daenerys desenvolvendo uma confiança tão grande no Tyrion em um único livro, a ponto dela entregar um dragão para ele. Até porque o Martin já deu pistas de que o Tyrion não vai se encontrar com a Daenerys durante a maior parte do 6º livro. Ou seja, eles também teriam que desenvolver um vínculo lá no 7º livro, Um Sonho de Primavera, um vínculo tão forte a ponto dela confiar nele e ceder um dragão. Sem contar que o Tyrion com o dragão seria bem perigoso. Nos livros ele tá tentando pelo menos se tornar um vilão, uma pessoinha bastante mal intencionada. Se ele tiver um dragão, é certeza que ele seria o primeiro a voar até Porto Real e queimar a cidade inteira. Agora, antes de falar do 3º grupo, uma possibilidade que vale pra todo mundo dessa lista aqui, pra ser um domador de dragões, é a Daenerys voltar pra Meereen, ver todo esse povo esperando por ela, o Tyrion, o Jorah, o Ben Mulato Plum, o Marwyn o Mago, os Greyjoy, etc. E daí ela fazer uma espécie de segunda semeadora. Por exemplo, ela dá permissão para que essas pessoas tentem domar um dragão, talvez até usando o argumento de que só alguém bem nobre e bem intencionado com ela poderia domar um dos seus dragões.
Já ouviu aquela história de que o seu cachorro sabe farejar uma pessoa boa? Existe essa lenda de que os animais sentem quem é bondoso e vão até a pessoa, e eles rosnam para quem é ruim. Pode ser que a Daenerys use essa lógica de pai de pet e obrigue esse povo a tentar domar um dragão para ver quem que é bem intencionado com ela. Eu acho bem provável isso de acontecer, especialmente pensando que o Quentyn Martell tentou domar um dragão e virou churrasquinho, e eu não acho que a Daenerys vai querer colocar as outras pessoas assim em risco gratuitamente. Mas é uma possibilidade. Enfim, mas como eu disse, também existe um terceiro grupo de possíveis montadores de dragão nas crônicas, que eu chamo esse grupo de os ladrões. Bom, os ladrões são justamente as pessoas mal intencionadas com a Daenerys que podem sim tentar roubar um dos dragões dela. E nesse caso eu tô falando do Euron Greyjoy, do Victarion Greyjoy e do Jovem Griff. Obviamente, o Jovem Griff não é exatamente mal intencionado com a Dany, mas se ele realmente for um Targaryen, ele tem uma pretensão ao trono melhor do que ela, e portanto é uma ameaça ao governo da Daenerys. Além disso, a gente tem o Victarion Greyjoy, que supostamente quer casar com a Dany, mas que no fundo ele quer mesmo é dominar ela e dominar os seus dragões. Algo que a gente também sabe que o Euron quer fazer. Então, uma possibilidade seria um deles roubar um dos dragões da Daenerys, especialmente usando o berrante do dragão, que é uma ferramenta que supostamente tem essa capacidade de controlar as criaturas. Atualmente, o berrante tá com o Victarion, e ele chegou lá em Meereen. Se ele tocar o berrante e domar um dos dragões, será que a Daenerys vai se casar com ele? Ou, como eu acho mais provável, ela rejeitaria o Victarion, fazendo com que ele, por exemplo, saísse de Meereen com o dragão e fosse pro lado do Jovem Griff, levando o dragão junto com ele. Não dá pra saber porque a gente ainda nem sabe se o berrante realmente funciona. Mas, de todo jeito, eu acho que é uma possibilidade o Victarion usar o berrante, dominar um dos dragões, ser rejeitado pela Dany, fugir com o dragão e acabar indo pro lado do Jovem Griff. O Victarion também poderia fazer isso e voltar pro lado do Euron, mas eu realmente não acredito que ele vai voltar a ser aliado do Euron, até porque a pessoa que o Victarion mais odeia no mundo é o Euron. Agora, falando da minha opinião e sendo bem sincero, quem que eu acho que vai domar um dos dragões da Daenerys? A resposta é ninguém. Pelo menos não a longo prazo. Como eu já disse antes, o Martin já deu vários indícios, especialmente lá em Fogo e Sangue, que ele se esforça para acabar com os dragões Targaryen sempre que ele pode. Dragões não estavam nos planos originais dele para a história, e querendo ou não, eles meio que atrapalham a narrativa. Afinal, a Daenerys tem 3 dragões ao seu dispor. 3 armas muito poderosas, e isso fica totalmente desequilibrado na história. E como eu falei, em Fogo e Sangue a gente tem vários exemplos do George R. R. Martin meio que se livrando completamente dos Targaryen e dos dragões. Um exemplo disso especial é a Dança dos Dragões, onde ele simplesmente põe as criaturas pra morrer, e os dragões que sobrevivem, ele simplesmente fala, desapareceram, e nunca mais volta a falar deles. Ou seja, o George R. R. Martin realmente fez um esforço para se livrar dos dragões. E alguns Targaryen morreram de jeitos ridículos, como o próprio Maelor, se não me engano, morre de um jeito bem aleatório. O Joffrey, filho da Rhaenyra, também tem um fim extremamente aleatório. O Daeron também, né, um dos filhos da Alicent, tem talvez o pior final de um Targaryen durante toda a história. Então, assim, é o final mais bobo, pelo menos, né? Então, tem vários personagens que o George R. R. Martin simplesmente só tenta se livrar para diminuir o poder da casa Targaryen e para se livrar dos dragões. Por isso, eu acredito que se a Daenerys for para Westeros com seus dragões, ela vai mais ou menos como aconteceu em Game of Thrones, conduzindo eles e talvez até usando o berrante dos dragões para controlar ela própria as criaturas. Nesse caso, eu também acredito que os dragões dela vão morrer rápido, porque, como eu disse, é muito poder para uma pessoa só. Ou até mesmo ela pode acabar justamente perdendo o dragão para essas outras pessoas. Nesse caso, eu acho que o Victarion Greyjoy e o Ben-Mulato Plume são as pessoas que poderiam roubar os dragões da Dany. Talvez inicialmente pareça que eles são aliados da Daenerys, mas eu acho que rapidamente eles vão se voltar contra ela e levar os dragões consigo. No final, eu acredito que um dos dragões da Daenerys vai pro Jovem Griff, e aí nós teremos uma segunda Dança dos Dragões, uma luta entre a Daenerys e o Jovem Griff pelo domínio de Porto Real, e o terceiro dragão eu acho que vai acabar morrendo antes mesmo dela partir para Westeros. Pode ser algo muito anticlimático para muita gente, mas eu acho bem difícil que a Daenerys chegue em Westeros com seus 3 dragões,
com todo esse poder. Até porque, diferente do Aegon, o Conquistador, que tinha só 300 homens e 3 dragões quando começou a conquista, a Daenerys provavelmente vai partir para Westeros com um exército de Imaculados, que é um dos exércitos mais poderosos do mundo, uma horda de Dothrakis atrás dela, e sabe-se lá mais quantos exércitos vão acompanhar ela. Então a Daenerys já tem um poder militar muito grande. Se ela tiver 3 dragões, ela vai ser completamente imbatível. E eu não vejo George R. R. Martin fazendo isso com a história de a Daenerys simplesmente chegar lá e conquistar tudo. Então, acho que ela vai realmente perder os dragões cedo ou tarde. Ou ela vai perder pro Baemulato Plum e pro Victarion Greyjoy e o Jovem Griff, ou eles vão morrer assim que ela chegar em Westeros. Mas é isso, pessoal. Eu realmente não acredito em Tyrion e Jon montando os dragões. Acho bem improvável. Poderia também dizer que um dos dragões vai ficar, sei lá, com os outros, mas nos livros a gente não tem um Rei da Noite pra recuperar um dragão de um lago de gelo usando correntes gigantes. Então, é isso que eu acho que vai acontecer. Como vocês sabem, eu também não sou um grande fã da expectativa Targaryen e de achar que os dragões são incríveis e que tudo se resume a eles. Então minha recomendação é, depois de vocês verem a minha opinião, vão ver a opinião de alguém que é super pro Targaryen, que acha que a Daenerys vai chegar com os dragões e arrasando tudo. Aí você junta a minha opinião com essa da outra pessoa e você chega num meio termo aí, de que não vai acontecer nenhuma coisa nem outra, mas, sabe, algo no meio do caminho. Mas é isso. Não se esqueçam de conferir o link para a camisa e para o cupom de vocês da Ering. Essa camiseta aqui é muito boa, vale realmente a pena. E também deixem aí seu like e se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.